Olá, hoje é dia de conferir como a Unesp vem trabalhando para oferecer serviços e ações de promoção à saúde mental para a comunidade acadêmica. Serviço de teleacolhimento completa 1 ano com novas ações previstas para 2021. Cartilha feita por alunos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia em Botucatu oferece dicas para cultivar a saúde mental. Na entrevista do dia, a professora Meire Okamoto, da Unesp em Assis, avalia o contexto da pandemia e os impactos na saúde mental. Unesp Notícias começa agora. Em março de 2020, logo após o decreto da pandemia e de quarentena no estado de São Paulo, foi criado o Comitê Unesp Covid-19 para o acompanhamento da doença na universidade e a elaboração de planos de contingência. Nesse momento, o comitê identificou a necessidade de oferecer um espaço de escuta para a comunidade acadêmica por conta dos desafios impostos pelo isolamento social. As unidades de Bauru e Assis, onde estão os cursos de psicologia e os centros de psicologia e pesquisa aplicada, logo se uniram a uma rede com outras unidades da Unesp, professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. Teve início, então, o serviço de teleacolhimento. Ao longo do último ano, foram muitas as experiências a partir desse atendimento e as atividades seguem agora em 2021. Vamos conferir. O teleacolhimento surgiu de uma demanda do Comitê Unesp Covid-19, de um projeto de atendimento da população em geral, no momento da determinação da quarentena, da instalação da quarentena. Rapidamente nós constituímos um grupo de profissionais da psicologia, da medicina, seja da área da saúde, e começamos a discutir um tipo de atendimento para a população, um tipo de serviço, e rapidamente chegamos à configuração de que esse serviço deveria se apresentar sob a forma de um acolhimento e ser realizado em grupo, porque isso daria uma maior abrangência, poderíamos atingir um número de participantes muito maior, oportunizado sob a forma remota ou online. Nós chamamos esses grupos de encontro de comunidades virtuais de aprendizagem, em virtude do fato de que estava se constituindo uma comunidade, uma comunhão entre pessoas que estavam passando por uma situação idêntica para elas. Nesse sentido, então, esses grupos de encontro, eles eram divididos por categorias. A categoria dos alunos da graduação, a categoria dos alunos da pós-graduação, servidores técnicos administrativos especializados da Unesp e os professores. Eu sou Rogério, tenho 18 anos, sou da cidade de Cotia, zona oeste de São Paulo, e estou matriculado no curso de matemática, de licenciatura no campus da Unesp de Presidente Prudente, e eu fiquei sabendo do teleacolhimento através de divulgações da própria Unesp no Cisgrade, e eu achei interessante a proposta, então eu resolvi me inscrever. Eu fiz o meu vestibular da Unesp para Educação Física, e eu decidi não fazer. Por alguns motivos pessoais, eu decidi não fazer Educação Física. E aí fui fazendo cursinho e afins. Aí nesse meio tempo saiu a nota do Enem. E a Unesp abriu a reopção de curso para matemática. E nisso, eu me inscrevi para matemática, passei também. Porém, nesse meio período de inscrição, de sair o resultado do Enem e tudo mais, já deu março. Então, eu não cheguei nem a ir para o campus, nem conheci meus professores, nem meus colegas de turma e afins. Eu conheci uma psicóloga do campus de Rio Preto, que ela me ajudou muito em algumas questões da própria Unesp, contando
alguns eventos, como funciona a faculdade, como funciona algumas atividades também. E a troca de experiência, assim, com pessoas de outros campos, com pessoas de graduações diferentes, que têm uma vivência maior, foi muito interessante para mim, principalmente porque eu tô na Forma EAD, não conheço ninguém, não conheço nada, e esses relatos dessas pessoas foram muito importantes para mim. E com relação aos estudantes de graduação, isso foi uma coisa boa, um outro dado assim, particular muito interessante, que é na CVA que eu estive, ao longo de um ano inteiro, por exemplo, depois foi mudando, né? Nós tínhamos ali estudantes de diferentes locais, mas ao mesmo tempo participantes de um mesmo campus que nunca haviam se encontrado. Por meio das interações na CVA, construíram uma relação e daí em diante passaram a se frequentar, digamos assim, né? Se frequentar como colegas de curso, colegas de campus, trocaram telefone e eventualmente se tornaram até amigos em função disso, né? Então isso é interessante, dizer, ao mesmo tempo você tem gente de diferentes lugares que passa a interagir nesse local, mas ao mesmo tempo pessoas que eram do mesmo local, mas que nunca tinham se encontrado e que de repente viram a oportunidade, encontraram afinidades, né, e a oportunidade de estender essa relação para além das CVAs. O teleacolhimento, enquanto comunidade virtual, está longe de ser um aconselhamento psicológico, um serviço de aconselhamento psicológico, tampouco se caracteriza como uma terapia em grupo, uma terapia online ou qualquer coisa do gênero. Isso exige certas referências. Em primeiro lugar, né, pensamos que é necessário a existência de um mediador, ou seja, a pessoa que vai, de alguma forma, mediar a conversa, a interlocução entre os participantes. Esse mediador, em geral, ele tem uma formação em psicologia ou em medicina, em psiquiatria, e está capacitado, portanto, a fazer essa condução. Mas, uma vez que pensamos em grupos de até 20 pessoas, seria necessário que esse mediador fosse acompanhado de facilitadores, ao menos um facilitador, né, ou talvez chegando a 2 facilitadores por grupo. Esses facilitadores também constituídos de pessoas, alunos da área da saúde, ou da área da psicologia, ou até mesmo da área da educação, eles teriam essa função de facilitar a troca, né, entre os participantes, facilitar a interação. Os mediadores, os facilitadores, fizeram inicialmente um curso, né, uma rápida formação aí para entender esse referencial de que eles entrariam nos grupos e eles fariam, né, o que nós falamos de processo, iniciariam um processo grupal, que é de integração entre os participantes e estabelecimento de um objetivo comum, né, que é estar ali para falar sobre esse momento que nós estávamos vivendo, da pandemia, de suspensão de aulas, ensino remoto, teletrabalho, alunos voltando para as casas de seus familiares, servidores técnicos administrativos e servidores docentes trabalhando em casa, no ambiente familiar, né, ocupando praticamente todos os espaços da casa, né, e dividindo também com seus filhos, com seus parceiros, companheiros, né. Então, nós estabelecemos este que a gente chama de núcleo, né, um núcleo comum, né, nas CVAs. Meu nome é Thaís Bom, eu sou estudante de psicologia da Unesp, do campus de Bauru. Atualmente estou no meu 5º ano e meio, porque a graduação foi atrasada por conta da pandemia. Era para eu ter me formado em dezembro, vou formar agora em abril. No último ano, a gente só estagia. São 3 estágios em áreas diferentes. Então, já estávamos desvinculados da sala de aula, de matéria, estávamos muito mais próximos à prática. E quando começou a pandemia, veio uma sensação do que eu, como futura psicóloga, estagiária, posso fazer, posso contribuir
Eu também sou profissional da saúde, como que eu vou ajudar? E o teleacolhimento também nos ajudou a nos estruturar, a nos conectar com os profissionais que nós somos, que estávamos nos tornando. Facilitar um grupo, você precisa estar o tempo inteiro conectado com o que vai falar, o que vai dizer, qual vai ser a sua postura. Isso retoma o fazer do psicólogo, e que no meu caso, nas minhas escolhas de estágio, não tinha nenhum grupo que eu estava conduzindo. Então, para mim, foi muito satisfatório poder fazer parte, a sensação de que, mesmo dentro de casa, eu estava conseguindo ajudar e impactar positivamente a população nespiana na pandemia, um momento tão difícil. Como coordenadora, mediadora e participante da CVA, eu vi justamente esse impacto na vida de quem faz ou fez parte dessa bonita iniciativa. Dados das avaliações que nós fizemos com o pessoal em junho de 2020, mostrou que 60% do público era de alunos de graduação e pós-graduação, e 90% aprovaram o serviço e colocaram a importância sobre participar do projeto, descreveram carinho, né, por todo o projeto, e também o vínculo e a amizade que eles fizeram com as pessoas que poderiam nem conhecer em outras situações. E em 2020, no mês de dezembro, nós repetimos essa avaliação, e agora com facilitadores e participantes, e os relatos continuaram emocionantes, né, então o serviço continuou sendo muito bem avaliado por todos. Na minha experiência como mediadora, a minha avaliação é de que é um aprendizado constante, um aprendizado sobre grupos, sobre trabalho em conjunto, criatividade e também de compromisso, né, e esse compromisso se renova a cada CVA, a cada semana, a cada encontro, né, que a gente realiza juntos. E enquanto participante, para mim o teleacolhimento foi essencial. Foi essencial porque me salvou muitas vezes, nesses momentos de raiva, de tristeza, de incertezas, né, de uma mãe de primeira viagem na pandemia. Então, poder falar, ter esse espaço para falar sobre o teletrabalho, para falar sobre a rotina de casa, de como tudo vai se acertando, foi muito importante, né, colocar tudo isso para fora e também escutar a experiência dos outros, né, das pessoas do grupo, ver essas dificuldades com um novo olhar, com uma nova perspectiva, e me trouxe muito mais esperança, né, e até humor, né, eu consegui ver essas situações também de uma outra forma, né, de uma forma diferente e até melhor. Então, foi muito importante, me ajudou muito a lidar durante esse momento tão difícil, né, da pandemia. Nós temos uma demanda, né, que agora é bastante interessante, que é para a recepção dos ingressantes de 2021. Então, continuar acompanhando, né, os ingressantes e os estudantes dos anos anteriores, né, e servidores de uma forma geral, mas também uma atenção diferenciada para os que vão ingressar este ano, né? Então, nós estamos dialogando, né? A intenção é que a gente já anuncie o teleacolhimento na primeira chamada das pessoas que vão sair na lista, né? Dizendo sobre esse teleacolhimento, e nas semanas de recepção das unidades a gente tem um momento com esses estudantes para que a gente possa fazer aí, né, uma primeira conversa a respeito do teleacolhimento. Então você, aluno, professor ou servidor, lembre-se, estamos distantes, mas nunca estamos sozinhos. Você pode fazer parte das nossas comunidades virtuais de aprendizagem para juntos aprendermos a lidar com as mudanças que vieram com a pandemia da Covid-19. Nossa rede de apoio está pronta para ouvir as suas angústias e também comemorar as suas conquistas. Os encontros das comunidades acontecem uma vez por semana e as inscrições podem ser feitas na página do teleacolhimento no portal Nesp Covid-19. Sinta-se abraçado por todos nós e venha fazer parte dessa grande rede de apoio, e assim acolher e também ser acolhido. Nós vamos fazer agora uma pausa bem rápida e na volta continuamos a falar sobre cuidados e promoção da saúde mental. Continue com a gente!
Estamos de volta com a iniciativa de professores e alunos do programa de pós-graduação em Medicina Veterinária da FMVZ em Botucatu. Eles criaram uma cartilha com dicas de promoção da saúde mental voltadas aos estudantes lá do campus e também de outras unidades, já que o material é digital e pode ser compartilhado. Vamos saber mais detalhes de como esse projeto foi desenvolvido. A saúde mental sempre foi um tema importante nas nossas vidas, seja como docente, discente ou mesmo técnicos administrativos. A Unesp trata desse assunto já há alguns anos. Por exemplo, desde 2018, nós participamos do programa Saúde para Todos, uma parceria com o Santander, onde aqui na FMVZ temos trabalhado a arte como fonte de autoconhecimento e ajuda na saúde mental. E o que acontece agora durante a pandemia? Há uma piora, no quadro da saúde mental, não só dos nossos discentes de graduação, de pós-graduação, como também de todos os técnicos e professores. Frente a essa demanda, fizemos então um guia prático de saúde mental durante a pandemia. Este guia foi feito numa disciplina de pós-graduação, com a participação e execução dos nossos alunos e a tutoria da nossa psicóloga Juliana Hoffman. A disciplina foi oferecida para os alunos da pós-graduação, eles se inscreveram, eu e a professora Renê ministramos 4 encontros nos quais a gente trouxe temas de saúde mental para os alunos, a gente pôde ouvi-los também, então saber quais realmente estavam sendo as suas dificuldades, e o que estava ajudando eles nesse momento. Estamos num momento que as pequenas coisas fazem diferença. Coisas que a gente sabe que tem começo, meio e fim, pois a nossa vida há um ano parece suspensa no ar. Não sabemos quando a pandemia vai acabar. Então, só desse fato da gente ter feito uma atividade que resultou em algo prático, com começo, meio e fim, já teve um papel muito importante na vida dos participantes. A gente começou a disciplina trocando um pouco de experiência e as nossas vivências. E também vimos que todos estavam sofrendo, ou seja, aquilo que achava que só eu estava sentindo, existia um grupo de pessoas que tinham o mesmo sentimento e as mesmas necessidades que eu. Então, aí já teve uma ação muito importante no pequeno grupo que participou do projeto. Também, quando a gente faz algo para os outros e ajuda, há um reconhecimento, uma alegria muito grande, e isso também ajudou a gente. A cartilha pode ser acessada, qualquer pessoa pode baixar, nela eles escolheram alguns subtemas, então, ela está bem completa, vocês podem encontrar ali falando sobre se conectar, como se expressar, fazer exercícios físicos, espiritualidade. Então a cartilha foi feita pensando em alunos de graduação, mas a gente acredita que qualquer pessoa pode se beneficiar dela, encontrar, se identificar com pelo menos um dos temas e tirar proveito e conseguir trazer algum pontinho de luz para esse momento tão desafiador. Esperamos que vocês gostem, leiam, compartilhem, pois ela foi feita com muito carinho e que esses pontos de luz, como é o título da nossa cartilha, possam se espalhar por todos os locais, pois estamos realmente precisando desse calor humano. Nós já falamos sobre algumas ações de promoção da saúde mental realizadas pela universidade, mas para entender o impacto do momento complexo que estamos vivendo, de muita ansiedade, estresse, excesso de informações nem sempre verdadeiras, alterações no trabalho e até mesmo medo da morte e do adoecimento, o repórter Júlio Penariol conversou com a professora Meire Yoko Okamoto, do curso de Psicologia da Unesp em Assis. Primeiramente, professora Meire Yoko, muito obrigado por aceitar falar com a gente sobre saúde mental, um tema tão fundamental que ganhou ainda mais importância neste último ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Muito obrigada pelo convite, Júlio. Eu agradeço a sua equipe pela oportunidade em discutir um tema tão relevante nesse momento que nós estamos vivendo. Professora, para a gente começar com uma questão um pouco mais geral, a gente está aí há um pouco mais de um ano de início da pandemia, de fato, aqui no Brasil, com a recomendação de isolamento social das pessoas.
Desde aquela época, havia um grande temor de que isso trouxesse consequências duras para a saúde mental dos brasileiros, com uma alta enorme nos casos de pessoas que precisam de atendimentos psicológicos, até psiquiátricos, e de todas as idades, até mesmo as crianças que foram afastadas dos seus núcleos de amigos, da escola. Eu queria que você falasse, professora, depois deste um pouco mais de um ano, que balanço que você faz daquele temor que existia para hoje? De fato, a gente vive uma crise de saúde mental no Brasil? O que nós temos percebido e acompanhado, tanto através dos atendimentos que nós realizamos, como também por notícias e pesquisas, é que, de fato, aqui no Brasil, sobretudo, tem existido um número de queixas muito grandes relativas à questão da ansiedade e da depressão durante esse tempo. E aí existem alguns fatores que acho que são muito importantes levarmos em consideração, né? Essa alteração tão profunda que aconteceu no nosso modo de vida, todas as crises consequentes a essa mudança. Então, muitas pessoas tiveram alteração no modo de trabalho, no modo de estudo, enfim, no cotidiano mesmo da vida, além de situações que foram acompanhadas por crises financeiras, por desemprego. Além disso, esse distanciamento social que levou ao fechamento das escolas também trouxe consequências muito importantes para essa população mais jovem, crianças, bebês, né, que frequentavam creches, e isso inclui todo o núcleo familiar, porque toda a família precisou se reorganizar para dar conta de algumas tarefas que antes não eram tarefas exclusivas ao núcleo familiar. Então, os pais ou as mães, ou seja lá quem for que compõe esses núcleos familiares, tiveram que se reorganizar. A situação de grande incerteza, esse prolongamento, né, desse tempo de isolamento, sobretudo, todas as dúvidas e inseguranças que nós temos vividos, porque, assim, é um entra e sai, um volta, retorna, então, isso torna também a situação muito mais insegura e instável. Então, esse conjunto de situação, né, atrelada a uma situação extremamente delicada, no sentido de orientação geral, no tocante à administração e gestão da pandemia, e mais as crises políticas que nós estamos vivendo, gera um cenário, né, de profundas incertezas, e também incertezas quanto à retomada da nossa vida, das atividades econômicas, emprego, etc. Então, esse é o cenário que tem provocado, certamente, o sofrimento tão intenso nas pessoas. E você acredita, professora, que essas pessoas que estão com algum tipo de abatimento mental, elas estão recebendo o acolhimento e principalmente o atendimento necessário em todos os sentidos? Você acredita que a gente tenha políticas públicas que estão atendendo essas pessoas, ou isso é mais um problema que se soma a outros tantos aqui no país? Com relação à questão das políticas públicas de atendimento à saúde mental, nós temos uma situação e um quadro muito diversificado no país, né? Isso, de fato, não é uma situação tão homogênea no nosso país. Os serviços de saúde mental continuaram a atender a população, mas certamente com o aumento da demanda, né, deve ter havido também vamos dizer assim, uma sobrecarga nos atendimentos. Muitas pessoas têm procurado várias formas de tratamento, tanto psicoterápicos como atendimentos psiquiátricos, porque nós temos que levar em consideração nessa diversidade de sofrimento e de sobrecarga que a nossa população tem vivido. Eu sei que tem aumentado muito a procura e a demanda nos serviços de saúde, e os serviços de saúde têm tentado, dentro dos seus limites também, né, dentro da própria política de saúde e de saúde mental no país, que está vivendo também, né, uma situação de crise que já tem alguns anos, mas eu sei que os serviços de saúde têm tentado, sim, né, atender a demanda, mas certamente em algumas localidades, nem sempre essa demanda tem sido atendida, vamos dizer assim, no mesmo ritmo que é necessário. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que a população
perceba o grau e a intensidade do sofrimento e busque ajuda, porque nós temos uma rede ampla de ajuda que pode ser acessada nesses momentos de crise. Por falar nesta rede de atendimento, professora, você acredita que as pessoas que estão em voltas de alguém que esteja abalada mentalmente, elas conseguem identificar esse problema? Na verdade, gostaria que você falasse que sinais, né, que uma pessoa que esteja passando por um tipo de problema desse de ansiedade, ou mesmo até casos mais graves de depressão, que sinais ela dá para quem está à volta, como as pessoas podem ajudar esta outra pessoa, esse amigo ou parente que passa por esse problema? Então, na verdade, as pessoas sempre demonstram sinais, né, muita preocupação, uma ansiedade elevada, porque a ansiedade é algo que pode ser considerada, né, normal e esperada na nossa vida. A intensidade disso é que pode ser um sinal de preocupação. Então, uma ansiedade, o excesso de preocupação, né, muitas vezes a pessoa fica muito agitada também, ou então, o seu contrário, quando a pessoa fica muito desanimada, deixa de ver muita perspectiva, né, começa a deixar de lado a realização das suas tarefas, do cotidiano, da sua rotina, né, então esses são sinais que são muito importantes, que as pessoas que estejam ao redor percebam, porque nesse momento, como todos, né, invariavelmente estão sofrendo, né, vamos dizer assim, esse acolhimento inicial, essa preocupação inicial é muito importante, a pessoa se sentir acolhida, a pessoa sentir que o seu sofrimento está sendo percebido é muito importante, sobretudo entre aqueles com quem nós convivemos. Para a gente falar um pouco desta questão de acolhimento, professora, a gente sabe que muitas pessoas se apegam nesse momento de dificuldade à fé, à religião, para tentar superar tudo isso. E a gente vem vivendo uma polêmica em relação à abertura física desses espaços, desses templos, dessas igrejas. O quanto que você acredita, professora, que o componente fé, religião, ele pode ajudar nesse sentido, a fazer com que a pessoa supere um momento de maior dificuldade, muitas vezes até de luto, né, pela perda de alguém tão importante? A abertura física desses espaços, ela poderia contribuir para a pessoa superar isso, ou, na verdade, a pessoa, por si só, dentro das suas casas, ela conseguiria, de alguma maneira, se conectar e passar por mais esse problema, por mais esse momento tão difícil? Eu acho que a sua questão aborda vários aspectos importantes. A religião é sempre uma ferramenta, né, que as pessoas, de fato, procuram, sobretudo nas situações de crise, de muito sofrimento. Então, certamente, neste momento, que é um momento de crise prolongada que nós estamos vivendo, certamente as pessoas, né, que têm a fé, que têm a religião como uma ferramenta, né, de apoio, etc., elas certamente buscam esse espaço. Porém, como nós estamos vivendo um período muito prolongado de pandemia e de necessidade, vamos dizer assim, de exigência de isolamento social, também é muito importante diferenciarmos o que está acontecendo, né? Quando nós, nessa situação de agravamento dos índices de contaminação, de morte, de colapso do sistema de saúde, quando se tem essa discussão do fechamento das igrejas, isso de modo nenhum significa, né, o impedimento das pessoas para que elas busquem as pessoas religiosas, ao mesmo lugar da fé, porque as igrejas acabam se constituindo num espaço, né, no qual as pessoas expressam a sua fé ou que buscam ajuda. Então, nesse momento de isolamento, o espaço e o deslocamento foram dois aspectos da nossa vida que foram, de fato, muito atingidos. Eu acho que isso pode ser entendido também no tocante à religião. Quando se diz do fechamento das igrejas, isso de modo nenhum vai no sentido contrário à manifestação ou à busca da religião ou mesmo da fé. É só, de fato, um fator de proteção diante do risco de uma aglomeração nesses locais,
e, na verdade, pode ser entendido como uma tentativa de cuidado da população, e não ao impedimento pela manifestação religiosa, acho que são duas coisas muito diferentes, né? Acho que, nesse sentido, algumas igrejas já têm buscado modos alternativos de chegar até a população, de levar mensagens de fé, de paz, enfim, daquilo que seria o papel da religião. Então, nesse momento, e você tocou numa questão que é muito importante, nós temos um número altíssimo de mortos durante a pandemia, um número que vem crescendo também, assustador, de novas contaminações, de pessoas doentes que buscam serviços de saúde, que não estão conseguindo ser atendidas, né, da forma necessária neste momento. Então, certamente, as pessoas precisam, cada qual dentro daquilo que busca e que necessita, de espaços ou mesmo de canais para manifestar o seu sofrimento e buscar apoio. E a religião é uma delas, que é muito importante, mas cada um tem a sua maneira. Outros eram através de atividades artísticas, esportivas, né, de atividades espirituais que não necessariamente religiosas, e todas essas manifestações, de alguma maneira, foram interrompidas ou foram impedidas. Então, não é só a religião, né, mas tornou-se uma polêmica até pelo modo como vem sendo administrada essa questão. Mas, de maneira nenhuma, as pessoas deveriam entender que isso é um impedimento, né, a sua fé ou mesmo a sua religiosidade. Apenas o fechamento das igrejas significa um cuidado maior à população. Mas elas devem buscar, de qualquer maneira, né, todos os canais que sejam importantes para que elas possam dar vazão ou que elas possam buscar o apoio necessário neste momento de crise, porque nos momentos de crise nós precisamos de apoios, nós precisamos, né, de fato, sentir uma base de segurança, né, no qual nós podemos nos apoiar, porque isso é, de fato, uma situação muito importante para aqueles que estão precisando de um cuidado maior neste momento. Certamente, acolhimento é uma palavra e um movimento, na verdade, muito importante nesse momento em todas as esferas. Professora Meire Iocco, do curso de Psicologia da Unesp em Assis, muito obrigado pelas suas contribuições com a gente aqui hoje. Eu é que agradeço pela oportunidade e espero que as pessoas possam buscar espaços nos quais elas possam se sentir acolhidas no seu sofrimento. Não saia daí que depois do intervalo tem a nossa agenda de eventos. Nós voltamos já já. Voltamos para falar de um projeto de extensão da FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp em Bauru. É o programa Saberes do Sul Global. Coordenado pelo professor Danilo Rothberg, ele será desenvolvido em parceria com a TV Unesp e a UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana. A ideia é produzir 8 programas com a temática do Sul Global, ou seja, o contexto de países que têm em comum desigualdades sociais, econômicas e culturais. Uma forma de contribuir para a diversificação da comunicação pública da ciência. E na próxima segunda-feira, dia 26, às 5 da tarde, a TV Unesp promove uma live no canal da emissora no YouTube com pesquisadores da FAAC e da UNILA para explicar os conceitos e os teóricos do Sul Global. O chat do YouTube ficará aberto e você vai poder fazer perguntas para os participantes. E já nesta sexta, dia 23, no nosso canal do Instagram, você também confere um debate às 5 da tarde sobre esse tema com estagiários de jornalismo e a professora Raquel Cabral, da FAAC, que também integra o projeto. E agora é hora de saber quais são as oportunidades e os eventos da universidade que vão ocorrer nos próximos dias. A seleção é dos estagiários de jornalismo da TV Unesp. Confira! Olá para você que nos acompanha! A primeira dica da agenda de hoje vem da Unesp de São José dos Campos.
O Instituto de Ciência e Tecnologia vai promover o curso online Todas as Ciências São Humanas. A iniciativa é voltada para alunos da graduação do Instituto e tem o objetivo de aproximá-los das artes e discutir a humanização no ensino, na pesquisa e na extensão. Serão 6 encontros, que vão ocorrer do dia 5 de maio ao dia 9 de junho, todas as quartas-feiras, das 2 às 4h30 da tarde. O evento é gratuito e vai oferecer certificado para comprovação de atividade complementar. As inscrições vão até o dia 30 de abril, mas fique atento, porque as vagas são limitadas a 20 alunos por turma. No site da Unesp de São José dos Campos você encontra mais informações. O programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Animal dos campos da Unesp em Ilha Solteira e Dracena está com processo seletivo aberto para o mestrado acadêmico. São 15 vagas e os interessados devem ter graduação nas áreas de zootecnia, agronomia, ciências biológicas ou medicina veterinária. As inscrições vão até o dia 19 de maio e devem ser feitas pela internet, no link que aparece aqui na sua tela. A taxa é de R$ 76. Outras informações estão disponíveis no edital do processo seletivo no site da Unesp em Ilha Solteira. O grupo de pesquisa Psicoqueer, Psicologia, Coletivos e Cultura Queer promove a primeira edição de uma série de debates que serão realizados com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Unesp em Assis. Será no dia 30 de abril, às 4 da tarde. O líder do grupo de pesquisa, Leonardo Lemos, nos dá mais detalhes sobre esse primeiro encontro. Esse primeiro evento, ele tem como tema a interseccionalidades, decolonialidades e ressonâncias na psicologia, né? O tema ele envolve, né, uma discussão no campo do contexto da psicologia, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista de intervenção, né? Como que nós podemos pensar, na verdade, uma psicologia que trabalha, né, com conceitos e princípios de perspectivas interseccionais, né, e decoloniais. Perspectivas interseccionais são perspectivas que dão visibilidade a marcadores sociais da diferença, né? Quais são esses marcadores? A gente está falando aqui de marcadores sociais da diferença como gênero, sexualidades, deficiências, classe, raça, né? Como que, na verdade, tanto nas produções, tanto no contexto de produção de conhecimento, né, de uma perspectiva epistêmica, quanto do ponto de vista de propostas de intervenção, como que nós pensamos esses marcadores e as relações entre esses marcadores e as relações de opressão, inclusive, entre esses marcadores, né? As perspectivas decoloniais são perspectivas tanto do campo de estudos das ciências sociais, das ciências humanas, né, que trazem uma perspectiva epistêmica, que fazem uma crítica a um conjunto de saberes, também de práticas, que na verdade tradicionalmente vem do norte ou vem da perspectiva do colonizador, né? O evento contará com a presença das professoras Regina Marques, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e Careaga Pérez, da Universidade Nacional Autônoma do México. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 25 de abril. Para mais informações, acesse a página do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Unesp em Assis. A Unesp possui um projeto para promover a educação de jovens e adultos, e ele é desenvolvido nas unidades que possuem cursos de graduação em letras ou pedagogia. Em São José do Rio Preto, as inscrições para novas turmas estão abertas. O professor responsável, Fábio Fernandes Vilela, fala mais sobre a importância desse projeto. Trata-se de uma importante contribuição da Unesp para minimizar a enorme dívida social do analfabetismo no contexto brasileiro, também para a formulação de metodologias alternativas em EJA e também para a discussão de políticas públicas nessa área de conhecimento. A importância para a comunidade interna é a seguinte: contribui para a formação de seus estagiários, capacitando-os para atuar na educação de jovens e adultos. Também realiza pesquisas que contribuem com a produção de conhecimento no campo da educação de jovens e adultos.
Também trabalha a iniciação científica dos estagiários envolvidos, que muitas vezes culminam com a produção de TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Do ponto de vista da comunidade externa, podemos citar: garante o direito à educação de jovens e adultos, contribui para a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários e também contribui cientificamente para a produção do conhecimento no campo da educação de jovens e adultos. Então, se você tem interesse, para participar você deve entrar em contato com o professor Fábio nesse e-mail que aparece na sua tela, até o dia 30 de abril. O Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento de Plantas da Unesp em Jaboticabal vai promover um workshop com essa temática entre os dias 28 e 30 de abril. Além de palestras, os participantes também vão contar com um mini-curso. A professora Edicleide Macedo, que coordena o GEMP, conta o que os participantes podem esperar do evento. Olá, eu sou Edicleide Macedo, integrante do Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento de Plantas, o GEMP Unesp. Eu estou aqui hoje para fazer um convite super especial para vocês. Entre os dias 28 e 30 de abril, nós estaremos promovendo o primeiro workshop on Genetic and Plant Breeding. Esse evento ocorrerá de forma totalmente online e gratuito, onde os nossos participantes terão a oportunidade de assistir diversas palestras e atualidades na área da genética e do melhoramento de plantas. No dia 30, durante todo o dia, nós estaremos promovendo a realização de minicurso. E para você que quer fazer sua inscrição, quer conhecer o nosso cronograma e tudo que o GEMP Unesp vem promovendo, acesse nossas redes sociais, @gemp.unesp. Contamos com a sua participação e até lá! Só para lembrar, foram abertas 400 vagas para o workshop e 200 para o minicurso. As inscrições vão até o limite das vagas, então corre para se inscrever. O link é esse que aparece aqui na tela. Nele você também encontra mais informações sobre o evento. Estão abertas as inscrições do processo seletivo da Pró-Reitoria de Graduação para selecionar alunos da Unesp que precisam de empréstimo de notebook para a realização das atividades remotas. As inscrições vão até o dia 10 de maio. O cadastro pode ser feito no site do Sistema de Inclusão Digital da Prograde. O link é esse que aparece aqui na tela. O programa tem por objetivo acolher estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da Unesp que estão em situação de vulnerabilidade econômica e classificados no Programa de Auxílios de Permanência Estudantil da Unesp em 2021. O edital, com os outros requisitos necessários para a inscrição e com todas as informações sobre o processo seletivo, também pode ser conferido no site da Prograde. E para encerrar a nossa agenda, também em São José dos Campos, ocorre entre os dias 17 e 19 de junho o primeiro Encontro Nacional de Lodo de Estação de Tratamento de Água. Realizado pela Unesp em parceria com a USP e o ITA, o evento será online e gratuito. O objetivo é reunir pesquisadores, estudantes e profissionais das diversas áreas do conhecimento envolvidos com o gerenciamento de lodo de estação de tratamento de água, para estimular o debate e promover a divulgação científica. O encontro vai contar com palestrantes das áreas de saneamento, meio ambiente, geotecnia e ciências dos materiais, além de sessões de discussão e técnicas com apresentação de trabalhos. O prazo para a submissão dos resumos vai até 26 de abril. Já as inscrições de ouvintes vão até a véspera do evento, dia 16 de junho. Tudo feito diretamente no site do encontro. A agenda de hoje fica por aqui. Nos vemos novamente na semana que vem. Até! O Unesp Notícias está chegando ao fim, mas não esqueça, você pode rever esta e outras edições no nosso canal no YouTube. Eu te espero na semana que vem. Tchau!